O começo dessa geração de consoles foi um pouco diferenciado, e o Series S realmente deu o que falar. Ainda mais quando nós consideramos tantos alertas sobre desenvolvedores a respeito da arquitetura do console. Será que foi exagerada a limitação que colocaram no Xbox Series S? A gente vai conferir um caso aqui que aconteceu que pode ser um mau indício e que talvez os avisos de vários desenvolvedores fossem verdade. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem e adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Então vamos lá, né? Vamos falar sobre esse tópico de hoje que é bastante interessante. Que é o seguinte, aconteceu uma coisa inédita, tá? E quando a gente fala inédita, é porque no geral isso não deve acontecer em um console, tá? Falando curto e grosso é isso. É um tipo de defeito que geralmente você só vai ver no PC. Antes de eu mostrar aqui pra você na tela, deixa eu deixar uma coisa muito clara. Apesar do canal aqui ser de zoeira e tudo mais, eu não tô aqui pra xingar você que comprou o Series S. Eu tô aqui pra te fazer uma recomendação melhor, ainda mais se você quer ir de Xbox, que é você ir do Xbox Series X. Eu falei isso já desde o começo da geração, muita gente não quis escutar. Tá aí colhendo os resultados agora. Então aqui estamos nós, galera. Isso aqui é um post que foi feito ali no famosíssimo fórum do Reddit. E olha só o que detectaram no console menos potente, né, dessa geração da Microsoft. Aparentemente, o Series S pode ficar sem VRAM. Para você que não entende muito, o que seria VRAM dos consoles? Muita gente conhece só como RAM, né, memória RAM. O que seria então essa VRAM? Geralmente é aquela memória que é utilizada em placas de vídeo. Só que no caso dos consoles, você deve perceber que é um pouco diferente, porque no PC você tem a VRAM da placa de vídeo e você tem a memória RAM, que é separado, né? Aqueles pens de memória que você coloca ali e tal, faz dual channel. E o que acontece? No PC são então duas memórias para propósitos diferentes. Enquanto que a VRAM geralmente vai ficar só com a parte gráfica, né? Os elementos e tudo mais. E a placa de vídeo vai processar, a memória RAM fica com outras coisas que tem a ver com o sistema. Geralmente ela aloca ali dados de programas que você abre ali no Windows, né, ou no sistema operacional que você estiver usando, e o programa fica ali funcionando de forma paralela. Nos consoles isso já não é tão necessário porque o foco do console é jogar. Então essa memória RAM do console é compartilhada entre o processador e a GPU da mesma forma. Dada essa explicação, nos PCs isso aqui pode ser um erro comum até, mas no console não deve acontecer, que é esse erro que vocês estão vendo aqui na tela. Galera, esse erro aqui, se a gente for traduzir aí a grosso modo, tá dizendo o seguinte, tá? Sem memória de vídeo, tentando alocar fonte de renderização. Tenha certeza de que a sua placa de vídeo tem o mínimo de memória necessário. Tente diminuir a resolução, adicione ou feche outras aplicações que estão funcionando. E aí uma mensagem de que o aplicativo aqui, no caso rodando no Series S, está sendo encerrado. Por que isso aqui é uma coisa que deveria estar presente só em PCs? Porque primeiro a gente está vendo que o programa está exibindo um erro que não faz sentido no Series S, porque o Series S não tem só placa de vídeo, como o programa que está chamando. Agora, claro, isso aqui provavelmente é um erro que ficou herdado dessa versão meio que compartilhada, né, que o console da Microsoft tem também com a versão de PC, já que a arquitetura é muito similar. Entretanto, esse erro está relatando uma coisa que no PC só é comum quando você não tem a placa de vídeo com memória necessária. E é aí onde a gente chega no problema da questão. Galera, lá em 2020, um estúdio muito famoso aí que vocês conhecem, chamado ID Software, falou e comentou a respeito das especificações do Xbox. E dentre essas especificações houve uma crítica, especificamente sobre a memória do console. Estamos falando da memória volátil, que é o que seria a RAM. E qual foi essa reclamação? Justamente a falta dela. De acordo com o desenvolvedor aqui nessa matéria, ele fala claramente que ele acredita que a RAM, ou acreditava, né, porque a gente está falando lá de 2020, que a RAM desse console não seria o suficiente e que a gente veria problemas disso no futuro. De fato, a gente viu. Olha aí quantos jogos, por exemplo, não tem Ray Tracing ou vários outros recursos no Xbox Series S, que na versão do Series X tem. E é interessante que ele comenta aqui, galera, sobre o aumento de RAM em comparação com a geração anterior a essa que nós estamos, né, que foi a do PlayStation 4 e a do Xbox One, onde ele menciona que o aumento da RAM foi muito pequeno comparado com a geração anterior.
e que agora é praticamente inexistente. Então assim, tem um ponto aqui que ele menciona que é até curioso, porque ele está mencionando sobre o aumento, só que se vocês se lembram, o Xbox One X, que obviamente é um console de versão inferior ao Series S, ele tinha 12 GB de memória RAM. Aliás, a largura de banda dele também era maior, bem maior que a do Xbox Series S. E já o Xbox Series S tem 10 GB de memória RAM, ou seja, ele tem 2 GB a menos que o One X, além de ter uma largura de banda inferior. Tudo bem, na parte de largura de banda dá para dar uma colher de chá, porque o Xbox One X tem maiores unidades computacionais dentro da sua GPU, ou seja, ele precisa ter um caminho maior para trafegar os dados mesmo. Então, né, esse negócio de largura de banda também não é um fator totalmente determinante. Um exemplo é o próprio Xbox Series X, que tem nos seus 10 primeiros gigabytes, vamos chamar assim, uma largura de banda maior que a largura de banda do PlayStation 5. Entretanto, nos 8 gigabytes que complementam, né, os 16 totais, ele já tem uma largura de banda inferior à largura do PlayStation 5. E a gente não vê o PlayStation 5 sofrendo para conseguir fazer a mesma coisa que o Series X faz, e muitas vezes até melhor nas comparações. Então, só para deixar isso claro, antes que vocês debatam isso nos comentários, a largura em si não é um fator determinante, tá? Mas a quantidade de RAM sim. E aí a gente entra nessa parte muito curiosa, né? Porque esse estúdio que vocês estão vendo aqui, galera, a ID Software, é um estúdio que pertence, sabe a quem? Pois é, aquele aglomerado de estúdios da ZeniMax, Bethesda. Exatamente esses caras que foram adquiridos pela Microsoft, ou seja, o próprio estúdio da Microsoft criticando o console da empresa, que naquela época ainda estava para ser lançado, porque essa crítica foi feita aqui, ó, na data de 11 de setembro de 2020, ou seja, estava faltando aí 2 meses para o lançamento desses consoles. Refrescou mais a sua memória sobre o aviso que os desenvolvedores deram a respeito desse console? Eu quero deixar muito claro, eu não estou xingando você de otário nem nada aqui, né, caso você tenha um Xbox Series S. Eu estou deixando, na verdade, um aviso e uma recomendação de novo. Se você quer entrar para a nova geração de fato com segurança ou mais segurança, eu recomendo fortemente o Xbox Series X. Vamos fazer uma conta aqui bem de padaria. Quando você pega o Series S, o espaço livre que ele tem é de uns 300 e poucos gigabytes só, porque ele vem com só 500. A gente sabe que tem um cortezinho, né? A propaganda diz 500, mas tem menos, na verdade. Você tem ali o tanto que o sistema operacional ocupa, você tem a contagem que é feita pelo próprio sistema, que não dá 500 redondo. Então, quando você tira esses impostos tecnológicos aí, sobram uns 300 e poucos gigabytes só. Aí para pensar comigo, né? Tanto jogo hoje que ocupa mais de 50, até mais de 100 gigabytes, quantos que você vai conseguir instalar nesse Xbox, tá ligado? Vai ser uns 5 jogos, 4 jogos aí, né, numa média dos jogos grandes, e aí você vai ficar faltando o quê? A memória não volátil, né, que é a memória que a gente pode chamar aqui de HD ou de SSD. E aí, o que você tem que fazer? Comprar a expansão do Xbox, que custa o olho da cara, ou pelo menos custava, né? Parece que a Microsoft fez uma redução aí no custo do SSD externo de 1 TB pro Xbox. Mas mesmo assim, cara, se você fosse ver, esse SSD estava custando aí em torno de R$1.000, R$2.000 até outro dia atrás, né? Não sei exatamente como que tá agora, mas você joga isso em cima do preço do Series S, pô, daqui a pouco você tá chegando no preço do Series X. Você entendeu o raciocínio? E no Series X, querendo ou não, você tem uns 800 GB livre ali, então é quase 1 TB. Você tem mais do que o dobro do que tem no Series S. Então talvez você nem precise botar um SSD ali a princípio. Então, além dessa questão da segurança de especificações, você também tem essa questão da segurança de memória, de conforto. E além disso, você também tem o bendito do drive de disco, que, né, se você, claro, né, conseguir adquirir mídia física para o console, não sei agora como vai ficar aqui no Brasil, porque até onde a gente sabe foi encerrado, né, a mídia física aqui no Brasil, mas se você conseguir pelo menos importar com um preço bacana, né, você ainda assim vai pagar mais barato nesses jogos aí que você quiser e que de repente não venham a ter, né, no Game Pass, nos próximos lançamentos aí talvez. Então pense com muita consideração nessa possibilidade. Eu não tô nem falando pra vocês pegar PlayStation 5 aqui, pra vocês não falarem que eu tô sendo, né, desonesto aqui nas comparações e blá blá blá. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, tá? Amanhã aí, nos próximos dias, vamos ver as próximas notícias que vão sair e fiquem tranquilos que eu vou cobrir tudo aqui pra vocês, tá bom? Galera, posso pedir aquele like, reforçar que você esqueceu de deixar lá no começo do vídeo? Eu tô vendo que você não deu ainda não, tá? Então vamos reforçar aí, deixa o like aí no vídeo para dar aquela ajuda monstra.
se inscreva aqui no canal, compartilhe aí o conteúdo para a gente aumentar aí a nossa família também, tá bom? Eu deixo um agradecimento muito especial para vocês, principalmente os membros do canal, estão ajudando aí até mais, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui então, um grande abraço, tchau, tchau.